Então aqui está o Sr. Pepe Escobar, que é um cara misterioso, né? Que a China e a Rússia é a Disney para ele. A Disney. Esse cara vive trata esses dois lugares como se fossem lugares. Ele é mesmo que o pessoal ir na Disney, né? Desesperador. Você tem que fazer um trabalho longo, todo mundo, e aí um trabalho global de mídia alternativa, de... Mídia alternativa seria vocês, né? Vocês. Não o pessoal que vocês estão censurando, porque o pessoal que vocês estão censurando aqui é alternativo. Então tá aqui ele, ó. de analistas, etc., para explicar para a população global que Explicar para a população global. nada disso é seguro. Não é Se você seguro. E qual é a alternativa? A esquerda ela sempre vem culpando as coisas que existem, mas eles não lutam para criar substitutivos. E outra coisa, eu não confio em nada que vem da esquerda mais. Para mim a esquerda virou sempre foram, aliás. Eles enganaram o cara aí por 2 minutos com esse papo de nacionalismo, eles não são nacionalistas. O Rui Costa Pimenta é a favor da Coreia do Norte, da ditadura do proletário. Ele finge que tem que atacar mais esses caras aí. Porque a gente deixei passar por 2 minutos porque fingiram ser nacionalista. Em alternativa ao Bolsonaro, que é entreguista. Mas esse governo tá pior que o do Bolsonaro. Tá? O entreguismo do PT é internacional, num outro nível, numa outra esfera. Ninguém ataca o Banco Central. Então, quem não ataca o Banco Central? O Lula ajudou a encobrir a Lava Jato. Então a alternativa ao WhatsApp é a Globo. É a Voz do Brasil. Isso é regresso. Se tu não vai criar uma alternativa própria, eu já até nem faço questão de alternativa própria. Já nem dá para dizer que o Brasil tem que ter as suas próprias redes sociais, porque vai ser um antro de censura. E não pensa que tu consegue criar nada no Brasil sem que os Estados Unidos interfiram na semente. Porque essa é a política externa deles desde 1800 e o cacete. Desde a doutrina Monroe. Então, o professor Rock fala da doutrina Monroe? O senhor mestre de geopolítica, que miraculosamente aquele judeu feioso lá tem 2 milhões de visualização do nada? Ninguém nunca viu aquele homem? Quem paga por aquelas produção e edição de vídeo? Ele, tu acha que aquele careca fica editando vídeo sozinho no MacBook dele? Não. Aquelas câmeras que ele tem, quantas câmeras aquele cara tem? O professor de geopolítica ganha dinheiro? Até 2016 o brasileiro nem sabia que merda era geopolítica. Aí de repente tu tem esses Pepe Escobar, tu tem o professor Rock. Professor de geopolítica é agente de influência. Tudo que te comunico aqui é operação de inteligência. Por isso que eu foco em explicar operações de inteligência. Eu sempre foquei, por quê? Porque a gente não entra em discussão com picareta. A gente não discute com esses caras. A gente denuncia a ação do picareta e sai. E se as pessoas não quiserem saber das coisas, não é problema meu. Eu não tenho como mobilizar. Esse papo de mobilizar é conversa de manipulador. Não tem que mobilizar ninguém. Deus te mobilizou? Quantas vezes Jesus veio na Terra? Uma. Terminou. Basta. Ninguém mobiliza ninguém. Deus não fica enchendo o saco, porque a consciência verdadeira advém do impulso da verdade, da vida de alguém. Não vem desses caras enchendo o saco. O problema é que tu tem uma maré de mentira e pessoas que querem a verdade e vão parar nesses caras. Aí eu faço o que eu faço para aqueles que querem a verdade. Porque gera um problema que também é uma questão individual egoísta. Um lugar cheio de gente abobada que crê em mentiras prejudica a minha vida também. E só que esses caras aqui, mais, né, esse aqui é um bando de prostituta. Esse Pepe Escobar, esse professor Rock, estão aí para usar a geopolítica como instrumento de propaganda. Cada um na sua agenda, no seu lado. Tá? Você quer ter algum produto seguro, compre um produto chinês que não tem Claro, um produto chinês, exceto se eu tiver na China. Porque se eu tiver na China, eu sou obrigado a comprar um produto americano, porque a China não deixa nem tu peidar fora da rede social deles. Essa foi hilária, né, seu Pepe? Compre um Highway. A China. Ah, vai a merda, meu. Acho que o cara é besta.
Então, eles lutam contra o fascismo do Bolsonaro, mas o fascismo chinês é uma maravilha. Backdoors. Ponto. E use, use na internet, não use, por exemplo, Meta na internet. Na internet. E nós vamos usar o quê? O Facebook também é feito para comércio. Não existem alternativas a isso. A China oferece essas alternativas, então o Brasil quer desenvolver redes sociais no exemplo da China. Isso vai em alinhamento com o catolicismo também. Veja as relações de Roma, da Itália, com a China. De maneira Na verdade, a Meta vai saber a sua localização em tempo real a qualquer momento. E a China pega as suas informações e vende para outras pessoas, não? Porque tem um comércio de informações também. A China, aí tu baixa a guarda, não tem backdoor. Aí eles põem no teu backdoor. E aí eles pegam a tua informação e vendem para as próprias corporações americanas. Não existe banqueiro americano investindo na China? Quem é que acredita? Esses caras nunca falam disso, né? Que os banqueiros internacionais estão lá na China, céu. O mesmo rentista que ganha aqui com o Brasil ganha na China também. Não? Todos os banqueiros chineses são chineses. Por que os Estados Unidos, podendo destruir a China, ajudaria eles a crescer? As fábricas americanas, essas Apple, Volkswagen, Ford, elas lucram mais na China que em qualquer lugar do planeta. Essas empresas lucram horrores na China. Prada, essas modas, tem uma classe de burgueses chineses. O pessoal vem falar do proletariado da Coreia do Norte e da China. Vai a merda, esses caras são fascistas, capitalistas que nem os outros. Eu nem uso a expressão capitalismo, porque isso não significa nada, essa expressão. Não quer dizer nada. O que é capitalismo? A relação financeira? Nós temos que estabelecer independência total. Tu pode fazer relações exteriores, mas tem que explicar para as pessoas o que é independência. Industrial e independência financeira. Por que eu tenho que pagar juro para um bando de picareta, de uma dívida que nem sabe de onde veio e não termina nunca? Esse deveria ser o foco central de toda a ação política nacional. Porque isso é a centralidade de todos os problemas. Do PCC, a rapto de criança, a tudo. Fome, corrupção. Vem tudo do dinheiro, do extorquir do Banco Central. Por que nós não temos tecnologia? Temos que estar discutindo que nem umas putas. Qual celular que a gente vai comprar? De qual fascista nós queremos celular? Dos fascistas americanos ou dos fascistas chineses? Porque a China é um estado fascista. Como todos são fascistas. Então não vem com essa, seu Pepe. Quem quiser colaborar, pode fazer sua doação livre via Pix e assinar aí no Catarse ou no Apoia-se. Tá? Doação Pix para doar quanto quiser. Se um vídeo tem 300 visualizações, o que a gente já nem espera mais nada, porque o canal está sempre sob shadow ban, né? Mais leves aqui um pouco, mas ele não é divulgado também. Sem o Twitter para divulgar também fica pior. Vão banir o WhatsApp, vão banir tudo. Ele só tá com coisa por onde a direita é forte, já notou isso aí? O PT quer fazer um bloco político fechado, tá? Onde a Globo, as mídias velhas, os artistas moribundos, todos estão aglutinados dentro do setor de propaganda do PT. E eles querem se livrar do Bolsonaro. E o Lula virou o neoliberal, apaziguando a relação de golpe que tem dos Estados Unidos. Aqui, ó, não se preocupe que eu vou ser neoliberal, multipolar aqui, e não me enche o meu saco mais. É isso que ele quer fazer. E o PT nunca mais sair de lá. É isso que eles querem. Vamos lá. A Meta sabe tudo o que acontece conosco. A Meta sabe tudo o que acontece conosco. Tudo. Exatamente. Eu estava até pensando. Não é por acaso que foi banida na Rússia. Eu fiquei pensando, imagina se. Interessante, mas quando os outros banem o Telegram, é um crime contra a liberdade dos russos. Agora, quando os russos banem o WhatsApp, é lindo. Já não viram essa? Essas pessoas que usam o celular. E eles estão falando no YouTube. Não é uma ironia isso? É engraçado esse papo de censura desses caras, porque ninguém está censurando vocês ao falar isso aqui. Vocês são as últimas pessoas que vão ser censuradas. Localização, um fone de ouvido. Imagina o fone como um explosivo. O cara compra um fone da JBL, da Apple, JBL, por exemplo, de qualquer marca, e o fone pode ser um explosivo.
Claro! Então, realmente, Isso pode, isso é verdade. é uma situação. Pois é, chega no nosso tema agora que agora está instalado no planeta inteiro um pânico absoluto em relação a tudo que você possui como aparelhos eletrônicos de comunicação virtual. Tudo. Sem falar geladeira, televisão, automóvel, tudo isso está conectado com a internet das coisas também, né? Com a internet das coisas. E aí é que está, né, Leonardo? Vai ter uma discussão de fundo sobre quem está se aproveitando da internet das coisas para avançar uma agenda terrorista? Não vai ter. Porque isso é contra o interesse dos grandes grupos no Ocidente e é contra o interesse fundamental do tema que eu estou focalizando nas últimas semanas, especialmente, que é a estratégia do Ocidente agora contra não só a Rússia, mas contra a Rússia, contra a China, contra os BRICS a longo prazo, é uma guerra do terror. Era uma guerra contra o terror, segundo a denominação original. No próprio dia 11 de setembro, a guerra do terror surgiu às 11 horas da noite, no dia 11 de setembro de 2001, depois do atentado. Foi como... Isso é uma discussão de semântica e nomenclatura, porque os Estados Unidos sempre fizeram isso. Aliás, todo o império e organização de poder tem essa história. A Inquisição também era isso. O Napoleão, pode pegar qualquer império, Gengis Khan, sempre fizeram isso. Então, a gente explica isso dentro desse contexto. Não trata isso como um evento histórico. A guerra ao terror é papo furado, como qualquer outra narrativa de poder. A gente não discute com a narrativa do poder como se ela fosse verdadeira. Isso é uma narrativa de poder para os outros. Isso não é a verdade. Como o Pentágono qualificou o que vem daqui para frente, George Bush Jr. falou pela primeira vez de guerra contra o terror. E aliás, foram os sionistas que inventaram isso aí. A primeira denominação que veio para o Pentágono era a longa guerra, mas isso não vende muito bem, porque basicamente toda a arquitetura da guerra contra o terror original era contra o Islã, era contra terras do Islã, era contra tudo, Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, chegando ao grande prêmio que seria a destruição do Irã, e que ia passar pela Síria até que a Rússia interveio em 2015 e cortou essa história. Então, o que aconteceu nas primeiras 2 décadas desse milênio, tudo estava condicionado por esse novo paradigma que era a guerra contra o terror. E agora, com o eixo da resistência, mesmo com essas falhas de segurança gigantescas como essa do Hezbollah, o eixo da resistência é um contrapoder. Olha a pergunta desse cara. A linha vermelha do Putin está perdendo credibilidade? Foram várias ameaças não cumpridas. Não é isso, cara. Eles não noticiam o que o Putin faz. O Putin está destruindo tudo lá e não fala nada. Então quer dizer que o TV 247 não noticia essas coisas. Então aqui já saiu do assunto da censura do WhatsApp, né? Tem constantemente vir aqui dar uns tapas nesses caras, porque esses caras eles distorcem muitas coisas. Tu fala algumas verdades e aí tu vem com a propaganda. Aliás, o Olavo de Carvalho fazia a mesma coisa que esses caras fazem aqui. Fala besteira. Fala fatos assim, né? Noções gerais, percepções óbvias misturado com algum conhecimento sobre aquilo, um factoide, sempre factoide, e larga a tua mentira e distorção. Então o Pepe faz isso aqui. É isso aí.